Você já parou para pensar no que a internet realmente é? Agora mesmo você está segurando um aparelho, um pequeno retângulo de vidro e metal que funciona como um portal. Esse portal conecta informação, entretenimento, pessoas e comércio. Parece infinito, não é? Você pode assistir a vídeos do outro lado do mundo, conversar com amigos a milhares de quilômetros e comprar quase tudo com alguns toques. Mas quem realmente é o dono desse universo digital? Quem define as regras? Você pode pensar que tem controle, que seus dados e sua identidade são seus. Mas será que é verdade? Neste vídeo vamos viajar desde os primórdios até a revolução Web 3 e descobrir se você será proprietário ou apenas visitante. Fique até o final. Vou mostrar exemplos práticos, riscos e oportunidades que podem mudar sua vida digital. Está pronto para descobrir se a Web 3 vai tirar o poder das grandes empresas e devolver a você o controle? Internet descentralizada. A revolução da Web 3 começa agora. Vamos lá. Primeiro, vamos entender como chegamos até aqui. Prepare-se para a história oculta da Web. Você vai se surpreender com a simplicidade daquilo que funcionou. Vamos rebobinar o tempo. O ano é 1995. O som estridente de um modem discado era a sinfonia de uma nova era. Conectar era um evento. A Web 1.0 era uma vasta biblioteca global, páginas estáticas, quase só leitura. Pense nisso como um catálogo. Você podia entrar, encontrar um livro e ler. Não havia curtidas, compartilhamentos ou feeds virais. A interação era mínima. Se você quisesse participar, escrevia em um fórum de nicho ou mandava um e-mail. No começo a web era descentralizada em espírito. Muitos cantos independentes, sem gigantes. Mas era difícil de navegar. Encontrar algo frequentemente exigia o endereço exato. Apesar das limitações, a Web 1.0 construiu os protocolos que sustentam a internet moderna. Foi o primeiro passo, necessário, para a web dinâmica que viria depois. Mas os dias tranquilos da Web 1.0 estavam contados. Uma nova onda estava no horizonte. A virada do milênio trouxe uma mudança sísmica. A Web 2.0, a internet de ler e escrever. De repente você deixou de ser apenas um consumidor. Virou criador. Plataformas como Facebook, YouTube, Twitter e Google surgiram e centralizaram a web. Eles ofereceram ferramentas incríveis gratuitamente, em troca da nossa atenção e dados. Cada clique virou dado. Esse tesouro foi empacotado e vendido para anunciantes. O usuário deixou de ser cliente e passou a ser o produto. Centralização trouxe organização, facilidade e escala, mas também concentrou poder. Clicamos em concordo, sem ler, e aceitamos regras que não escrevemos. Essas empresas moderam conteúdo, suspendem contas e moldam o discurso global. Mas será que podemos ter a web dinâmica da Web 2.0 sem esse controle centralizado? Essa pergunta é o centro do movimento Web 3. Devolver poder às pessoas. Depois de anos nas gaiolas douradas da Web 2.0, muitos começaram a sonhar com algo diferente. Web 3, a internet de ler, escrever e possuir. Mas o que isto realmente significa? Na Web 3, sua identidade, seus dados e suas criações podem ser propriedade verdadeira e verificável. Pense assim. Web 2.0. Alugar. Web 3, o possuir. Decorar não é o mesmo que ter a escritura. Propriedade digital inclui arte, itens de jogos, ingressos, diplomas e identidade. Isso é possível graças a tecnologias como a blockchain e contratos inteligentes. Web 3 não é apenas técnica, é filosófica. Desafia governantes centrais e empodera comunidades. Não se trata de destruir o que existe, mas construir alternativas melhores. Para entender a propriedade, precisamos olhar por baixo do capô. A blockchain. Quando você ouve blockchain, pode pensar em código e finanças confusas. Mas a ideia é simples. Imagine um caderno digital compartilhado que todos podem ler e ninguém pode apagar. Quando Alice envia uma moeda ao Bob, a transação é transmitida para toda a rede. Um conjunto de verificadores confirma, e a entrada vira um bloco selado na corrente. Uma vez selado, não pode ser alterado. Para mudar, seria preciso convencer a maioria da rede. Isso cria um registro público, imutável e verificável. A essência da blockchain. Compare com um banco. Lá há uma autoridade central que registra tudo. Na blockchain, a confiança vem da rede. A confiança vem da matemática e criptografia, não de uma pessoa ou empresa. Os mesmos princípios se aplicam a obras de arte, ingressos, diplomas e identidade digital. Com isso, temos uma base robusta para uma internet descentralizada. Mas o que a descentralização realmente muda para você no dia a dia? Descentralizar soa técnico, mas é tão antigo quanto nossas comunidades. Pense em vila versus rei. Em vez de uma pirâmide de poder, você tem uma rede plana, onde o consenso decide. Aplicações descentralizadas rodam em milhares de computadores. Não existe um botão de desligar único. Isso torna sistemas resistentes à censura e ao controle unilateral. Imagine uma rede social onde as regras são votadas pelos usuários. Moderação por comunidade.
Imagine plataformas que pagam criadores de forma justa, sem intermediários exploradores. Com identidade soberana, você controla seus dados e os compartilha apenas quando quiser. Comunidades podem possuir coletivamente plataformas por meio de governança tokenizada. Descentralização torna a web mais resiliente, equitativa e empoderadora. 3 áreas-chave já estão mudando a prática: NFTs, DAOs e DeFi. NFTs são certificados digitais únicos de propriedade, não apenas imagens, mas prova na blockchain. Exemplos: uma obra de arte digital, uma espada rara no jogo, um ingresso exclusivo. Com contratos inteligentes, artistas podem receber royalties automáticos em revendas. DAOs são coletivos governados por código. Membros votam e gerenciam tesouros de forma transparente, sem CEO, sem conselho. Decisões são descentralizadas e visíveis. DeFi reimagina serviços financeiros, empréstimos, exchanges, seguros, tudo sem bancos. Disponível para qualquer pessoa com internet. Um banco global 24 horas sem agências. Para criadores, comunidades e pessoas sem acesso a bancos tradicionais, isso é transformador. Embora inspiradora, a Web3 ainda está engatinhando, e o caminho é cheio de obstáculos. A experiência do usuário é frequentemente complicada. Carteiras, chaves privadas, frases, semente. Taxas de gás podem explodir quando a rede congestionada. Para muitos, isso é proibitivo. Desenvolvedores criam soluções Layer 2 para acelerar e baratear transações. Riscos, golpes, phishing e perda de chaves. Você é seu próprio banco e sua própria segurança. Transações na blockchain geralmente são irreversíveis. Não há suporte a clientes como em bancos. Regulamentação é incerta. Governos buscam equilíbrio entre inovação e proteção ao consumidor. Como tributar ativos digitais? Como garantir direitos sem sufocar a inovação? Educação e melhores ferramentas de segurança são cruciais para a adoção em massa. Os problemas de usabilidade, escalabilidade, segurança e regulamentação estão sendo atacados. É uma corrida em progresso. Viajamos da Web 1.0 silenciosa, pelos impérios da Web 2.0, até o precipício da Web 3. Mais propriedade, mais transparência e mais controle individual. Essa é a promessa. O futuro provavelmente será híbrido, centralizados e descentralizados coexistindo. Grandes empresas podem adaptar-se ou integrar essas tecnologias, e novos novatos podem emergir. Você não precisa ser um especialista para participar. Comece com curiosidade. Leia, experimente, pergunte. Participe de comunidades, teste aplicações, vote em projetos, contribua para escrever o futuro. A única pergunta que resta: qual papel você vai escolher desempenhar nessa revolução? O código está sendo escrito agora. As comunidades estão se formando. Os alicerces estão sendo lançados. Chegamos a um ponto decisivo. A revolução Web3 já começou, e você está convidado a participar. A propriedade digital, a governança por comunidade, serviços financeiros sem intermediários, mais controle sobre seus dados. Isso não é um futuro distante. São iniciativas em andamento que você pode explorar hoje. Criadores, desenvolvedores e comunidades já estão construindo, e há espaço para você. Mas quais serão os próximos passos? 1. Aprenda os básicos. 2. Experimente uma carteira com pequenas quantias. 3. Junte-se a uma comunidade. 4. Apoie criadores que você admira. Lembre-se, proteja suas chaves, desconfie de promessas fáceis e estude antes de investir. A revolução chegou. Bem-vindo ao Web3. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.